Estou aqui hoje em mais um programa aí promovido pela ANCA, hoje para falar sobre linhagem de cavalo de apartação. A gente sabe aí que muita gente quer saber mais ou tem alguma dificuldade de entender de onde vieram as linhagens. E aí eu achei que não tinha pessoa melhor do que o Loli que é um dos maiores aí conhecedores de linhagem de cavalo do Brasil e em especial a apartação, né, Loli? Foi treinador de apartação, ama a modalidade, acompanha muito as provas nos Estados Unidos, as provas no Brasil, faz um trabalho forte de consultoria, assessoria para criadores sobre cruzamentos, compra e venda, né? Então, acho que é a melhor pessoa aqui para clarear um pouco nossa cabeça sobre a linhagem de apartação. Obrigado, Loli, por aceitar participar aqui e ensinar para a gente um pouco. Ô Pedro, eu que agradeço a oportunidade aí. É uma coisa que eu gosto de falar, né? E para ajudar a ANCA aí, a gente está sempre à disposição, né? É isso aí. E Loli, vamos lá, você que tem aí esse carinho por todo o quarto de milha, mas a apartação teve uma parte especial, né? Acho que é legal até para comentar ali, para introduzir o assunto. Além de hoje dar assessoria, você é criador de cavalo de apartação e foi treinador, né? Exato, meu pai começou a criar cavalo em quarto de milha em 68 e em 68, 69, quando ele foi viajar para os Estados Unidos a primeira vez, ele conheceu a apartação lá. E eu lembro que eu era criança, ele tinha os vídeos, né? Não sei como é que chamava aquela época, os filmes, né? Ele passava muito filme pra gente dessa viagem e depois outras viagens que ele fez. Então a gente já via as provas e depois com as revistas. Ele assinava as principais revistas, como o Horse Journal, Western Horseman, desde esse período. Então a gente, criança, ficava folheando e já ficava impressionado, maravilhado com o cavalo quarter-milhas, principalmente com a apartação. E depois, quando começaram as provas aqui, eu ficava, assim, fascinado com o que um cavalo podia fazer na frente de um boi. Ou como o cavalo mudava o seu comportamento, as atitudes, a expressão dele na frente de um boi. E meu pai também, junto com o Tô, foram as primeiras pessoas que introduziram a apartação aqui no Brasil, nos anos 70. Meu pai trouxe uma égua dos Estados Unidos chamada Sugar Mimis. Foi o primeiro animal registro de mérito em apartação a entrar aqui no Brasil. Ela era neta direta do King P234. Né? O pai dela era um cavalo chamado King Mimis. Depois meu pai comprou uma égua chamada Bar Gates, que ela estava em treinamento para o Couto Futuro de apartação, e só que ela não chegou a competir, que meu pai trouxe antes. E a Bar Gates depois aqui, junto com um outro animal do Tô, se eu não me engano era o Super Maracaí, eles saíam fazendo algumas demonstrações de apartação nas provas, nas exposições que tinham na época, entendeu? E que naquela época era tudo misturado, tinha uma exposição, era tudo, todas as raças junto. E aí eles faziam algumas demonstrações. Então desde essa época eu via, eu ficava apaixonado, ficava fascinado pelo que o cavalo podia fazer na frente de um boi. Essa égua Bar Gates, quem treinou foi um americano chamado Alan McRae, e aí meu pai trouxe ele para dar umas clínicas aqui no Brasil em 74, 75. E ele era treinador de apartação lá. E eu lembro de uma demonstração que eles deram lá no Bauru Aras, que era uma antiga propriedade que a gente tinha, né? Então era muito bonito de você ver a Sugar Mims, a Bar Gates, né? E depois, quando começaram a ter os campeonatos mesmo, por volta dos anos 80, e aí eu acho que um cavalo que mais me incentivou, que mais me empurrou para a apartação foi o Sanjay. O Sanjay era um cavalo assim... Que era da Berrante, né? Isso. O Tô tinha trazido ele Potranco, tinha comprado, foi o primeiro Freckles Playboy que veio para o Brasil. E foi o Jaime Rodrigues quem treinou. E ele assim, ele era diferente dos outros cavalos, sabe? Você viu a atitude dele, o calcense que ele tinha, a inteligência.
E aí foi quando eu resolvi ir para os Estados Unidos. Eu terminei a faculdade de administração. Eu falei, não, agora eu vou para os Estados Unidos, eu quero conhecer, eu quero ir para lá, aprender, conhecer. E aí no momento eu fui trabalhar para um treinador de rede, o Doug Milholland. Aí depois que eu me formei, eu terminei o curso de administração de empresas, eu resolvi ir para os Estados Unidos. E primeiro eu fui trabalhar para um treinador de rede chamado Doug Milholland. O Eduardo Ribeiro tinha acabado de voltar de lá para trabalhar com ele, né? E o Eduardo me ofereceu de falar com ele para eu ir para lá. Aí eu fui, eu morei 6 meses com o Doug Milholland e ficava vendo os vídeos, às vezes as revistas, né, de apartação, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada, então não tinha essa facilidade que tem hoje. Aí depois eu fui trabalhar com o Bob Loomis, fiquei lá quase 3 meses, e aí no período que eu estava no Bob Loomis, eu fui assistir uma das principais provas da época, era o Gold and Silver, que era ali na Lazy Arena, em Oklahoma. E eu fui assistir com um amigo lá que trabalhava comigo, e esse amigo foi treinador de apartação, e ele estava morando na Itália, com o Art Chase, que hoje é um dos grandes criadores de rédeas, e ele foi morar lá no Bob Loomis para melhorar o treinamento dele de rédeas. E aí ele me convidou para ir nessa prova. E eu fui nessa prova, rapaz, quando eu saí dessa prova, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu gostei, é isso que eu vou mexer. Aí ele se ofereceu, ele falou, olha, eu tenho um amigo, ele conhecia praticamente toda a turma da apartação, mas ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que vai poder te ajudar mais, que era o Punk Carter, que era o treinador de apartação, tudo. Aí ele falou pro Punk falou, não, pode vir o dia que você quiser. Aí eu fui para lá, trabalhei lá 9 meses com o Punk. Foi aí que eu comecei a realmente aprender porque eu não sabia nada, eu só via, tinha montado num cavalo de apartação aqui no Brasil, que era totalmente diferente do que eu vi lá depois. Chegou lá, logo no primeiro dia ele me deu um cavalo para montar, e aí não tem jeito. Eu tive agora recentemente a experiência de montar um cavalo de apartar lá no LGGL no Hellcat, e para quem nunca apartou é uma sensação que não dá para explicar. É legal você ver, mas a hora que você monta é 1000 vezes mais legal, mais adrenalina do que parece, né? Agora esses dias, conversando com um amigo, aliás, tava eu, o Mineiro e o Felipe Daulago, sabe? E o Felipe Daulago veio contar que o filho dele, ele tem um menino que tem acho que 18 ou 19 anos, e o menino não era muito ligado com cavalo e tal, e o menino foi na prova lá da Berrante, na etapa do Campeonato Sul-Mato Grossense. Aí ele contando que o menino tinha ligado para ele, falou, pai do céu, montei num cavalo aqui, nossa, que coisa maravilhosa, você vai ter que comprar o chapéu para mim, calça de couro que eu vou fazer. E aí tava eu e o Mineiro, né, nós caímos na risada. Aí eu falei, o Felipe, não tem jeito, o bichinho mordeu. Então realmente é uma sensação maravilhosa, entendeu? Aí eu fiquei esse período lá, quando eu voltei para o Brasil no final de dezembro de 88, aí eu comecei a treinar. Montei aqui um centro de treinamento aqui no Aras, né, no Quatro Irmãos, que era da minha família. E aí desde então treinei por muitos e muitos anos aulas de apartação. Muito legal, essa vivência muda tudo, né, Lólio? Que a gente vai começar agora a falar de linhagem. Mas você ter vivido, ter montado o cavalo dessas linhagens, depois pro entendimento de conseguir até aconselhar acasalamentos e coisas assim, faz total diferença, eu acho, né? Com certeza, Pedro, faz diferença na hora de você acasalar, inclusive na hora de você treinar, entendeu? Porque você vê várias similaridades em determinadas linhagens, entendeu? Você vê detalhes. Por exemplo, eu tive a oportunidade de montar, principalmente os cavalos que eram aqui do meu pai, eu cheguei a montar em 3 gerações, entendeu? Então você vê muita semelhança, muitas coisas, que a mãe era desse jeito, a filha era também, tinha alguma coisa, e a neta também.
E assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu lia muita revista, catálogo de leilão, e eu sempre gostava de conversar. Então, essas vezes que eu teve o período que eu morei nos Estados Unidos, depois várias outras oportunidades que eu tive de ir para lá, eu gostava de conversar, de perguntar, entendeu? E sentava para ver prova, tinha essas provas que a gente ia, às vezes eu sentava primeiro na pista de treinamento, ficava vendo o pessoal treinar, depois ia ver as provas, às vezes ia perguntar, conversar com o treinador, tudo, porque para você entender melhor os animais, entendeu? Eu acho que até o povo pergunta, pô, eu tenho dificuldade de decorar, linhagem e tal. Acho que não é nem tanto decorar, eu acho é muito também, né, Loli, de você pegar o hábito, a hora que você vê um cavalo que você gostar, a primeira coisa que você pergunta, é filho de quem? Exatamente. Quem que é a mãe, quem que é o pai? Fica automático, né? E aí você vai começando a assimilar, né? Eu começo a ver os resultados aí. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Porque hoje é aplicativos, é site, hoje é muito fácil você formar esse conhecimento, né? Então eu vejo, por exemplo, eu entro no SGP para ver os resultados de tambor. Aí eu vejo quem ganhou. Se eu não conheço aquele animal, na mesma hora eu já clico nele para ver quem é o pai e quem que é a mãe. Sim. Entendeu? Aí vou no site da ANCA. Ah, quem ganhou? Aí eu vejo lá, clico para ver quem que é o pai com a mãe. Na Rédeas. Entendeu? Então isso sempre foi um negócio que eu gostei muito. Sempre gostei de pedigree, de saber quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é a avó, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Ô Loli, eu tive muita vivência ali na rédea, agora estou cada vez mais aí convivendo com o pessoal da apartação, e eu estava pensando uma coisa aqui, a gente falando de características dos cavalos, ver se me corrija se eu estiver errado. Na rédea, o cavalo tem que estar o tempo todo com aquela atenção de responder um comando seu, de fazer o que você manda. Exato. Na apartação, ele já não pode esperar você mandar, ele tem que pensar antes no boi. E isso que acaba sendo uma característica muito forte do cavalo de apartação, que tem gente que fala, eles são mais ligeiros, mais agitados. Não é, porque eles pensam na frente, né? Exatamente. A principal característica de um cavalo de apartação é o call sense. Se ele não tiver call sense, dificilmente ele vai ser um ganhador. Não é só habilidade, né? Não. Já foi-se o tempo que você treinava um cavalo habilidoso com pouco call sense. Entendeu? Hoje em dia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, que é muito forte, nos países que tem apartação, você não treina, você não tem sucesso com um cavalo que não tenha call sense. Treinar um cavalo, às vezes a gente até brinca, você pega uma bandeira, a gente pega uma pessoa correndo na frente, tem alguns amigos que têm habilidade de pôr uma senha, põe perna aqui, vira, põe perna ali, vira, senha no coisa. Mas nada supera o call sense. Mas não supera. Não supera, é boi, é call sense. Então hoje em dia, para você ter sucesso numa prova de apartação, o cavalo tem que ter muito call sense apurado. E é o que a gente viu, tá vendo, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos montando a terceira, quarta geração de cavalos que, né, você já tá, o avô, o bisavô, tudo apartou. Então torna-se mais fácil. E outro detalhe, para você treinar um cavalo de apartação que tenha mais call sense, é muito mais fácil. Antigamente, quando eu comecei a treinar, você ficava aí 30, 40, 60 dias, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. Hoje eles já vão muito mais Hoje, você pega um potro, um dia, 2 dias, eles já estão pensando no boi. Tem coisa que parece bem de fábrica, né? Exatamente. E Loli, as linhagens ali, no início ali nos Estados Unidos, quem que foram os primeiros assim, cavalos importantes mesmo que seguiram linhagens até as atuais? Aí? Bem, eles falam que a base do cavalo de trabalho é o King P234. Os cavalos mais importantes da raça Quarter Milha é o King P234,
o Liu e o Tribars, que era um cavalo puro sangue inglês, tá? Esses cavalos formaram principalmente a base do cavalo de trabalho. Muita gente vai falar assim, nossa, mas o Tribars era um puro sangue inglês. Então, assim, é difícil explicar isso, mas ele realmente, ele é a base, porque ele vai ser o avô do Doc Bar. Tá? A gente fala cavalo antigo, todo mundo já pensou, o Loli vai começar falando do Doc Bar. Foi lá no avô. O Doc Bar vai mais lá na frente, entendeu? Mas quem começou foram esses cavalos, King P234. O King P234 é o pai do Poco Bueno, o Poco Bueno é o pai da Pocolina, do Pocotível, a Pocolina é a mãe do Doccolina, do Dry Doc. Aí aparece o Doc Bar. Aí começa realmente a funilar uma linhagem. Tiveram outros cavalos importantes também, que você pega as linhagens do Pepe Sambarger, do Pepe Sam, do Mr. Sam Pepe, que eles também tiveram Mr. Gunsmoke, eles também têm influência nos animais de trabalho e nos animais de apartação, de working, de laço. Mas sem sombra de dúvida, esses 3 cavalos, eles são a base do cavalo de trabalho. Certo. E também, principalmente da apartação. Porque o que acontece? A apartação, o cavalo quarta-milha, ele era o cavalo que o pessoal usava na fazenda para trabalhar, e no final de semana, quando eles iam para a igreja, depois da igreja eles faziam umas brincadeiras de disputa, correr, entendeu? Vamos dizer assim, os quarteirões, as quadras, eram 1/4 de milha, 402 metros. Então começou a apartação, é a modalidade mais antiga que tem, é a corrida e a apartação. Foi a primeira associação independente que teve, depois da Aqua, né, de modalidade. Então é a mais antiga que tem. E o Doc Bar, ele foi um cavalo feito para correr. O pai e a mãe dele eram um cavalo de corrida. O pai dele era um cavalo chamado Lightning Bar, que era filho de Tribars, tá? Ele correu. A mãe dele, a Dandy Doll, também. E ele não corria. Não corria nada. Agora ele era um cavalo muito bonito e ele meio que foi dado de presente para um criador da Califórnia, para um médico. E eles mostravam o cavalo na conformação, nas provas de conformação de halter, né? E ele ficou famoso por isso, porque ele ganhou muito prêmio, ele era um cavalinho bonito, tudo. Aí ele começou a cobrir essas filhas do Pocotível, do Poco Bueno, e aí começaram a aparecer os primeiros filhos do Doc Bar, como Fizabar, Tutabar, né? Aí cobriram, aí esse casal de médico que era um dono do Doc Bar, compraram a Pocolina, já no final de vida, porque a Pocolina já era muito famosa, ela já tinha, se eu não me engano, 9 ou 10 anos, ela sempre estava entre os melhores cavalos de apartação, ela tinha sido já campeã mundial, tudo. E aí o antigo dono dela faleceu e ele foi para uma competição e saiu dessa competição e voou para a casa dele e estavam transportando a égua para outra prova. E com esse negócio do avião dele caiu, esse falecimento, meio que esqueceram a égua dentro do trailer. E quando acharam a égua já estava bem debilitada, terminou tendo uma laminite. E aí esse casal, dono do Doc Bar, comprou a Pocolina. Aí conseguiram tirar o Doccolina. Nossa. E depois tiraram o Dry Doc. O Dry Doc é porque tem uma foto muito famosa, uma foto muito bonita, que é a Pocolina deitada com o Dry Doc do lado dela. Então, inclusive o Dry Doc mamava nela, ela deitada. E aí ela morreu. Então ela só teve esses 2 filhos. Nossa, será que produz a égua, gente? Teve 2 filhos, Doccolina e Dry Doc. E os 2 campeões, o Futurity, né? E aí o resto precisa falar, né? Entendeu? Então, foi a parte... E o Doc Bar, ele revolucionou a apartação. Apareceram o Doccolina, foi o primeiro filho dele, ganhou um pouco futuro, mas antes disso já tinha outras irmãs dele apartando, fazendo o Working Cow Horse, que o Working Cow Horse também é bem antigo. Lá na Califórnia era muito famosa.
não era tão igual o Working Cow Horse de hoje, entendeu? Mas já tinha uns animais, filhos do Dock Bar, com essas éguas, que estavam indo muito bem, que começou a despertar o interesse. E aí com o Dock Olina, com o Dry Dock, aí o negócio do Dock Bar explodiu. E aí apareceram vários outros, por exemplo, Dock Ori, ele já não era de égua pouco tível, pouco bueno, entendeu? Mas foi um cavalo super famoso. O Dox Hickory não era de uma égua linhagem pouco buena, era de um cavalo antigo chamado Chicacha Mike, entendeu? Ô Loli, e no estilo ali de apartar e tudo dessa época, desses cavalos, as características deles ali de temperamento, de tudo, é muito diferente do que tem hoje? Bem, você vê, o Dock Olina, ele era filho de um cavalo que não apartou, mas ele era filho de uma égua excepcional, que muita gente considera o maior cavalo de apartação de todos os tempos, consideram a Pocolina. Há uns anos atrás fizeram uma enquete grande, quem era o maior cavalo de apartação, e foi a Pocolina, foi votada. Você vê, então, a gente fala hoje em dia muito da preocupação de uma mãe testada em pista. Até agora há pouco a gente estava conversando sobre isso. Pô, testar as éguas em pista, as éguas produtoras. Você vê que lá nessa época, uma égua que hoje ainda é considerada a melhor da apartação foi a produtora aí de fenômenos, né? Exatamente. E então, aí o Dock Bar, ele deu um pouco mais de velocidade, de habilidade e de finesse, né? E ao longo desses anos, eles foram aprimorando os treinamentos. Então, o pessoal considerava, às vezes, os Dock Bar um pouco mais quente. Eles tinham um pouco mais de gás, vamos dizer assim. Voltando a falar do Sanjay. Um pouco antes do Sanjay, o Tô trouxe o Dox também. Né? O Tô importou 2 filhos do Dock Bar. Só que infelizmente teve um cavalo castanho chamado Dock Rastabout. Ele morreu pouco tempo depois que chegou aqui. Não chegou a reproduzir. Não. É a Lindo. Cavalo castanho, irmão próprio de 2 campeões mundiais. E esses dois Dock Bar que o Tô trouxe, dizem que são os únicos Dock Bar que saíram dos Estados Unidos. Bem, o Tô trouxe de uma vez só esses 2. E veio o Dox Gamay, eles mexeram, o Dox Gamay era um pouco mais quente, depois eles começaram a mexer com o Sanjay, e o Jaime comentava que o Sanjay era muito mais fácil de mexer, o Sanjay não tinha nada de Dock Bar. Aí começaram a ver, pô, tem que misturar esse sangue. E só que aí eles também falam que quando eles treinaram o Dox Gamay, eles não tinham experiência de quando eles treinaram o Sanjay. Então acho que isso também conta muito. O conhecimento de quem vai mexer, de quem vai treinar os animais. Porque, que nem eu estava falando no começo, cada linhagem, cada indivíduo tem a sua particularidade. E você como treinador, você tem que entender isso daí, você tem que se adaptar a isso daí. Você não pode treinar todos os cavalos iguais, entendeu? Porque realmente tem cavalo que às vezes é um pouco mais quente, um pouco mais estressado. E o que a gente vê, eu te falo por experiência própria, ao longo desses anos que eu treinei cavalo, que tinha animais que a gente ia domar, dava muito trabalho. A hora que você colocava no boi, você domava eles em 30 dias. Você ficava 60 dias na pista fora, tentando domar, e não conseguia. Não chegava onde a gente queria. Ela falou, quer saber, eu vou pôr no boi. Você colocava no boi, em 30 dias eles estavam domados. Entendeu? Então é isso que eu te falo, você tem que entender o indivíduo. Então eles ligavam tanto no boi que o boi te ajudava a domá-los, né? Então cada indivíduo tem a sua particularidade, e você como treinador, como cavaleiro, você tem que entender isso daí, né? E ao longo dos anos foi Pocolina, Dock Olina, Smart Little Olina, aí já veio Highbrow Cat, né? Então, você foi pegando a Pocolina, a gente sabia que ela era uma craque na apartação, cruzou com um cavalo que era desconhecido, mas ela deu um craque na apartação. Esse craque na apartação da Pocolina já cobriu outras éguas
provadas nas pistas, entendeu? Então começou a funilar uma linhagem realmente de adaptação. Então é lógico que foi ficando mais fácil, foi mudando os animais com mais calcência, mais inteligência. Fala assim, bem, esse cavalo daqui foi um craque nas pistas, só que não produziu. Então esse cavalo é um craque nas pistas, mas os filhos deles são um pouco mais difíceis. Então eu vou cruzar com éguas mais calmas, entendeu? Então tem vários detalhes aí que acho que hoje fazem hoje se torna bem mais fácil, tá? Você treinar os cavalos. Então é lógico que os cavalos é que nem assim, você pegar um carro dos anos 50 e um carro dos anos 2020.